Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosse, estou aqui com você todos os dias, levando informações e orientações para que você possa cuidar da sua saúde, que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio. Saúde no Ar, estamos juntos pela Rádio Excelsior, AM 840, mas também ligados pelo portal Saúde no Ar. Acesse www.portalsaudenoar.com.br. Um outro canal para nossa comunicação é a Rádio Web Saúde no Ar, que você também, ouvinte da Excelsior, pode se tornar um ouvinte da Rádio Web, baixando gratuitamente o nosso aplicativo no seu celular ou tablet. Participa também das nossas redes sociais, é só acessar Saúde no Ar, no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Você que participa com a gente, mandando a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, é sempre muito bem-vindo. Fique junto com a gente, curta, compartilhe, sintonize, porque você já sabe, se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. Saúde suplementar é a atividade que envolve a operação de planos e seguros privados de assistência médica à saúde. Operação que é regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E hoje esse é o tema aqui em pauta no programa Saúde no Ar, porque queremos saber como estão funcionando as operadoras de saúde, quais são os desafios e também as perspectivas para este setor. No balanço do ano de 2015, nosso convidado para esse bate-papo é Jorge Oliveira, ele que é empresário, diretor administrativo do Grupo Promédica, diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Planos de Saúde, presidente da concessionária da empresa que administra o Hospital do Subúrbio, uma parceria público-privada, uma PPP, que é a Prodal Saúde, e também um dos diretores da Federação Baiana de Saúde, a FEBASE. Jorge Oliveira, prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Prazer também estar aqui. Saudar os ouvintes do Saúde no Ar. Estamos aqui para atender todas as demandas aí de esclarecimentos do nosso segmento. Sem dúvida nenhuma, será uma oportunidade de entendermos um pouco esse universo que é amplo. Dentro do segmento saúde, a saúde suplementar tem o seu lugar de importância, né? Porque atende, vamos agora, inclusive, apresentar esses números. Queria exatamente fazer esse panorama. Estamos falando exatamente de quê quando falamos de saúde suplementar? Quem são as operadoras, os números, qual é o percentual do PIB que representa, enquanto também setor que emprega. Portanto, Jorge, nos apresente aí a saúde suplementar no estado da Bahia. Falando um pouco do cenário nacional, hoje a saúde suplementar atende a cerca de 25% da população brasileira. Isso representa em torno de 50 milhões de beneficiários que têm hoje um plano médico, plano de assistência médica, e mais em torno de 25 milhões que têm planos odontológicos. O nosso setor, ele movimenta, ou seja, o PIB da saúde, ele representa 9,3% do PIB brasileiro. E a gente já vê uma distorção nesse número, porque, apesar de somente 25% da população ter plano de saúde, 53% do recurso que é movimentado no PIB da saúde, ele é para quem tem saúde suplementar. E 47% fica para os outros 75% da população, que é o orçamento do SUS. Então, o setor, ele convive hoje. Evidentemente que o ano de 2015, ele é um ano problemático em função da queda da atividade econômica. O setor, enquanto o PIB teve crescimento positivo, o setor apresentou crescimento do número de beneficiários. E agora, já pela primeira vez em mais de 10 anos, nós registramos uma queda de beneficiários, do número de beneficiários no sistema. Então, até setembro de 2015, comparando com dezembro de 2014, nós perdemos em torno de 440 mil beneficiários no sistema. Essas pessoas deixaram de ter
plano de saúde e foram para o SUS. Vamos entender, então, alguns números, né? Trocando aqui em miúdos com os nossos ouvintes, 25% do total de pessoas que são beneficiárias dos planos de saúde no Brasil. A Bahia é em torno de 11,5%, ou seja, estamos bem abaixo da média nacional. Pessoas que têm aí planos individuais ou também planos de empresa. As empresas, então, também não estão aderindo, não estão colocando para os seus funcionários como benefício um plano privado? Também, Isso né? também é um indicativo, esses 11%? Exato, é um indicativo de termos uma atividade econômica pequena no nosso estado, né? A renda média nossa é baixa, então por isso que nós temos hoje menos da metade da média nacional de pessoas que têm planos de saúde. Isso aí engloba, evidentemente, os planos individuais e os planos também coletivos, empresariais e coletivos por adesão. Acaba sendo também um setor importante da economia no sentido da contribuição para o PIB, emprego também de mão de obra. Fala um pouco desse aspecto. Pois não, nós temos mais de 4 milhões de trabalhadores hoje no segmento de saúde, tá certo? Disso aí, nós tivemos, apesar desse decréscimo da atividade econômica no Brasil, o setor até setembro de 2015 ainda contribuiu com 53 mil novas vagas de trabalho, isso a gente falando em nível de Brasil. Então, mesmo a gente tendo um decréscimo na atividade econômica, o setor continua empregando, continua tendo uma participação importante na geração de emprego e renda. Essas pessoas que deixaram de ter o plano de saúde, houve essa redução, né? Colocado aqui pelo Jorge, elas deixaram de ter, mas ainda também é um dado importante nacional, que embora não tenham condição de pagar, deixaram de ter o plano de saúde ou porque ficaram desempregadas, ou porque, olhando aí o orçamento, resolveram dizer, bom, agora não dá para pagar um plano de saúde, mas, apesar disso, ainda, na média nacional, é o grande desejo, é o terceiro maior desejo do brasileiro, ter um plano de saúde, Jorge? Exatamente. Os desejos brasileiros, do brasileiro, eles são ranqueados. Em primeiro lugar, a educação, né? O cidadão quer educação para a sua família, para os seus filhos. O segundo maior desejo é a casa própria. E o terceiro é um plano de saúde, porque todo mundo quer fugir, né, das deficiências que a gente sabe que existem no Sistema Único de Saúde. E a gente ainda vai mais além. Apesar de o setor ser muito pontuado na questão da judicialização, de queixas do PROCON, a gente ainda tem hoje um índice de satisfação da população que tem plano de saúde de 66% a 75%. Satisfação com relação ao serviço que é prestado? Com relação ao serviço que é prestado. E isso são pesquisas feitas por institutos de grande respeito, o IBOP, Datafolha e o IBGE, que fizeram essas pesquisas que apontaram de 66% a 75% o índice de satisfação. Por outro lado, e aí, né, claro, estamos aqui numa conversa. Para você que ligou o rádio agora, eu estou batendo um papo com o Jorge Oliveira, ele que é diretor do Grupo Promédica e também fala aqui hoje em nome das operadoras de plano de saúde. Apesar disso, dessa satisfação, desse dado que você traz, há também pelo PROCON, no ranking das reclamações, as operadoras de saúde, assim como telefonia, né, celular, aparece ainda como grande queixa. E essas queixas relacionadas aí a essa satisfação, a queixa está relacionada exatamente aqui. Por que ainda também, apesar da satisfação, apesar de querer ter um plano de saúde, as pessoas reclamam muito? Como o sistema é muito complexo, né? O sistema de plano de saúde ele é muito complexo e muitas vezes o cidadão ele não tem o devido esclarecimento dos seus direitos em relação ao plano de saúde. Então, muitas dessas queixas, elas são queixas que elas estão relacionadas com a desinformação do usuário, do beneficiário do plano de saúde. E a gente, inclusive, recomenda que eles utilizem, hoje todas as operadoras, elas são obrigadas, por lei, a ter uma ouvidoria, né? Essa ouvidoria ela é feita por vários canais de comunicação, pode ser por e-mail, pode ser por telefone. Então, as operadoras, elas obrigatoriamente têm que ter uma ouvidoria e têm que prestar contas do serviço dessa ouvidoria à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar.
E a agência também tem um telefone, né, os canais de comunicação que o consumidor, o beneficiário, fala com a agência. 3328-7666 é o telefone do estúdio. O ouvinte pode ligar e vai encaminhar aqui a pergunta. Ana Paula Medina, que está atendendo aqui no nosso estúdio hoje, ou também encaminhar a pergunta para o Jorge Oliveira, que está falando aqui sobre a saúde suplementar às operadoras do plano de saúde, fazendo um balanço de 2015 e traçando perspectivas para 2016. O nosso WhatsApp, o ouvinte que já é cadastrado, já sabe, você que não, é o 99681-3998. 9681-3998. Jorge, falamos antes que as pessoas querem ter o plano de saúde, mas nem muitas podem pagar. Então, quais são as alternativas para aquelas que não foram beneficiadas pela empresa, que colocou aí no pacote um plano de saúde? Hoje nós temos modalidades diferentes de plano de saúde, o individual, o empresarial, temos cooperativas, temos autogestão. Fala um pouco sobre isso. Na realidade, quem comercializa planos de saúde hoje são operadoras de mercado. E aí você tem seguradoras, tem as cooperativas médicas, tem as operadoras de medicina de grupo, tem as filantrópicas. Alguns estados, algumas cidades ainda têm entidades filantrópicas que comercializam planos de saúde. E as modalidades disponíveis hoje são os planos individuais, tá? Os planos coletivos, que são divididos entre empresariais e coletivos por adesão. Normalmente o plano empresarial é contratado no pacote de benefícios que a empresa fornece aos seus empregados. E o plano coletivo por adesão, ele tem que estar ligado a alguma entidade de classe, ou alguma entidade de trabalhador, um sindicato, uma associação, para que ele possa contratar o plano junto a uma operadora que tem uma administradora de benefícios para fazer esse trabalho. Certo. Agora, com relação, você falou também da comunicação que as pessoas não têm. Então, esse é um dos desafios do setor das operadoras de plano de saúde, a desinformação, o mau uso, o desperdício também. Que pontos você colocaria como desafio do setor hoje? O nosso desafio sempre foi comunicar bem com a sociedade, né? E isso, eu acho que a gente vem atingindo cada vez mais esse objetivo. Mas acho que o grande desafio do segmento ainda é a redução do desperdício. Hoje ele é estimado em torno de 20% de tudo que é gasto é desperdício. E esse desperdício ele vem pela fraude, ele vem pelo mau uso, ele vem pela repetição desnecessária de exames e procedimentos, né, que as pessoas muitas vezes não entendem que aquilo é encarecer o sistema como um todo. Então, os grandes desafios são esses. Além de conviver em um ano de 2016, cuja perspectiva da atividade econômica também é ruim, né? Além disso, comunicar bem com a sociedade e fazer uma redução de desperdício. Para você ter uma ideia, se a gente pegar dados de 2014, as operadoras, no seu global, de uma forma global no Brasil, elas só tiveram 0,7% de margem de lucro final. Então, para quem movimenta um volume de recursos de aproximadamente 300 bilhões de reais, é muito pouco recurso, é muito pouco lucro, né? Já tivemos oportunidade de entrevistar outros segmentos, aqui também fazendo balanço, as filantrópicas, os hospitais e serviços de saúde, laboratório, e a queixa sempre parece que é a mesma. Falta de financiamento, falta de recurso, não tem verba para manter. Isso também ocorreu aí com as operadoras de saúde. O que é que vocês fizeram ou estão fazendo para driblar a falta de dinheiro? Nós temos que ter, primeiro que a atividade econômica, ela exige, por regulamentação, uma solidez, né, que não falte dinheiro para custear os serviços a que os beneficiários têm direito. Então, enfrentamos sim essas dificuldades, né, e a gente tem que cortar na carne, né, cortar custos, tá certo? Eu acho que nesse ano de 2015, 2016 não vai ser diferente. Todas as empresas, toda a atividade econômica vai ter uma certa obsessividade por reduzir custos, porque é necessária para a manutenção do nosso nível de atividade econômica. Agora, cortar custos também significa um impacto direto na prestação de serviço, ou seja,
menos especialidades, lugares para fazer exames, clínicas conveniadas, algumas clínicas deixaram de atender também plano de saúde. Qual foi o impacto que a crise trouxe para quem está na ponta, o beneficiário, aquele que precisa, que paga efetivamente a mensalidade do plano e que precisa ter um serviço? A disponibilidade de serviços é uma das normas da regulamentação. Então, não é possível você reduzir serviços, uma vez que as pessoas têm direito àqueles serviços quando contratam o seu plano de saúde, seja ele coletivo ou seja ele individual. Então, não existe essa possibilidade de reduzir a oferta de serviços. Os serviços eles devem ser ofertados, né, dentro de regramentos estabelecidos pela agência reguladora, inclusive com prazos que também estão estabelecidos pela legislação. Não existe como ampliar prazo e reduzir serviços oferecidos ao beneficiário. Agora, um dado que nos preocupa também, além dessa questão, alguns médicos estão deixando, Jorge, de atender. Gostaria que você confirmasse se isso você já verifica na prática também os planos de saúde. Eles alegam que o repasse do valor da consulta seria muito baixo, em torno de R$60, e alguns cobram R$150 e até R$1.000 por uma consulta particular. Então, eles deixam de atender o plano de saúde, optam pelo serviço particular, e isso acaba tendo impacto, inclusive, para vocês também, né? Que deixam de ter credenciamento. Fala um pouco disso. A disponibilidade de serviços médicos, principalmente na Bahia, ela sempre foi restrita. A gente tem algumas especialidades que existe realmente uma dificuldade de você ter médicos credenciados, tá? Mas eu acho que isso é muito uma lei de oferta e procura, tá certo? O médico, quando ele já está estabilizado na sua carreira, que ele quer optar por um tipo de atendimento que ele, da sua preferência, eu conheço médico que só trabalha no Sistema Único de Saúde, eu conheço médico que só trabalha para os clientes particulares. E tem médicos que só trabalham para convênio ou fazem as duas coisas, né? Ou as três. Às vezes trabalha no SUS, trabalha com plano de saúde e também para particulares. Eu acho que isso é fruto de oferta e demanda, essa oscilação da oferta de mão de obra médica no nosso estado. Uma outra questão também, hoje nós estamos vendo no cenário nacional, inclusive foi um assunto em pauta em toda a mídia, um grupo de governadores procuraram em Brasília o Ministério da Fazenda, a própria presidente Dilma Rousseff, para pedir, entre outras coisas, mais recursos para a saúde. E uma grande discussão do próprio Ministério é fazer com que as operadoras de saúde repassem o valor das consultas, procedimentos, cirurgia, enfim, exames feitos pelo plano de saúde. Ou seja, aquela pessoa que tem um plano de saúde, mas foi atendido pelo SUS, deveria pagar. Isso já acontece na prática, né? Acontece, sim. Inclusive, essa cobrança às operadoras da utilização dos seus serviços, que um beneficiário utilize um serviço do SUS, ela é uma cobrança que ainda padece de definição de legalidade. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pela FenaSaúde desde o ano de 1999 que esse processo está em discussão. E ainda não temos uma definição se é ou não legal a cobrança desses valores pelo governo federal. As operadoras hoje já pagam, ou quando não pagam, tem que reservar recursos nas suas reservas para garantir a quitação desses processos que muitas vezes estão em discussão judicial. Então, hoje essa cobrança já é feita pela Agência Nacional de Saúde, ela deve repassar esse recurso ao Ministério. Agora, o sistema de partição dessa receita que o Ministério faz hoje, a gente não sabe ainda se eles estão sendo direcionados aos estados. Alguns hospitais, alegam, tivemos aqui inclusive conversando com representantes da FEBASE, da SEB, que são entidades que representam as entidades de saúde, ele falava exatamente dessa crise financeira, da falta de repasse, e alguns hospitais que estão quebrando efetivamente, estão tendo dificuldade, e uma das alegações é exatamente o repasse das operadoras de saúde, que esse repasse demora. Como é que está essa relação entre as operadoras de plano de saúde, as entidades médicas? Sabemos que no último dia 24 era o prazo para que fosse estabelecido essa relação, né? O pagamento do repasse. Como é que está isso, Jorge? Então, na realidade, existe um prazo para que
as relações entre operadoras e prestadores de serviços sejam contratualizadas de acordo com normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. As operadoras que eu conheço encaminharam para os seus prestadores, né, as minutas de contrato, mas normalmente esse é um processo que ele não se resolve no estalar de dedos, né, porque os hospitais também têm as suas pretensões de modificações contratuais, submetem isso às suas assessorias jurídicas, e esse é um processo que entra em discussão e muitas vezes é lento a sua finalização, mas na realidade as operadoras, a grande maioria que eu conheço, já encaminharam esses contratos para os seus prestadores. Tem a pergunta aqui do ouvinte, ela quer saber o seguinte, com relação ao aumento do plano em relação à idade. Ela diz, é verdade que as operadoras de saúde rejeitam aquela solicitação de pacientes idosos acima de 60, 64 anos, 65 anos, e se isso é legítimo, pode acontecer? É a Margarida, que está no bairro da Estrada Velha do aeroporto. Não existe possibilidade das recusarem beneficiários em função da sua idade. O que existe hoje é uma pouca disponibilidade de produtos de planos individuais, tá certo? Esses planos, eles não podem, muitas operadoras não oferecem mais esses planos individuais, mas é impossível rejeitar um beneficiário pela idade. E com relação ao aumento de preços, a precificação de um plano de saúde, ele tem 10 faixas etárias e a última é 60 anos. Então, nenhuma operadora pode aumentar o preço do usuário em função de ele ter passado de 60 anos. Tá certo? Se ele chegou de 60, foi a 65 ou 70, não existe essa possibilidade de aumentar o preço em função de mudança de faixa etária a partir dos 60 anos. Isso está, inclusive, previsto, foi uma norma que foi inserida na legislação dos planos de saúde por força do Estatuto do Idoso. Vamos então fazer esse balanço. O que é que foi positivo, o que é que foi negativo e que perspectivas o setor da saúde suplementar está levando para 2016? Acho que o que foi positivo foi a gente ter mantido a qualidade dos serviços ao longo do ano de 2015 com todas as dificuldades econômicas que vivemos. Foi positivo também a geração de emprego no segmento que continuou sendo superior às perdas de vagas de trabalho. O que é negativo, principalmente, continua sendo o desperdício, né? Outro fato que é muito negativo no segmento, que também onera as operadoras, é a judicialização, né? Medidas judiciais, liminares, de procedimentos que não tem cobertura na legislação. A gente ainda tem um desafio muito grande de fazer com que o judiciário entenda mais da legislação dos planos de saúde, né, para que a gente não venha a ter tanto prejuízo, né, gerar tanto prejuízo com esse tipo de atividade. E com relação a 2016, torcer também para que a atividade econômica se recupere, que o fundo do poço já tenha chegado, né, como alguns falam, para que a gente possa voltar a crescer o segmento em 2016. Com relação ainda a essa questão da judicialização, né? Se dentro do setor, da organização de vocês, tem alguns mecanismos, inclusive foi criada esse ano uma Câmara de Conciliação, até mesmo para tratar dessas questões. Então, isso é um ponto que onera muitos planos de saúde. Os usuários às vezes colocam, mas às vezes, aquela velha história, né? Eles reclamam de barriga cheia, as operadoras arrecadam bastante. É um setor da economia importante. Se não fosse assim, não haveria tantos planos de saúde surgindo cada vez mais. Então, de fato, há uma questão de repasse e financiamento. A crise também chegou aí para vocês, né? Com certeza. Essa questão de ter muitos planos de saúde, na realidade, o que a gente observa é um movimento inverso, né? Desde que foi instituída a regulamentação dos planos de saúde e a criação da Agência Nacional, nós saímos de aproximadamente 2.700 planos de saúde, né, empresas de plano de saúde, para aproximadamente 1.200 atualmente. Então, o número de empresas de plano de saúde ele foi reduzido ao longo desse período, justamente por conta muito das dificuldades de operação.
tá certo? E a judicialização, o que a gente critica é a judicialização que não tem fundamento, né? Se alguém tem direito a um procedimento e esse procedimento é negado, eu acho que sim, deve-se recorrer a todos os canais. Agora, quando você tem procedimentos que não são previstos na legislação e a pessoa recorre ao judiciário e por desinformação um juiz, um magistrado acaba concedendo a liminar para isso, isso é danoso para o sistema. Vamos ter alguma ação positiva, alguma novidade, ampliação dessa rede, dessa oferta, algo que você tenha conhecimento que vai ser positivo e melhor para 2016, além da espera, né, de melhores condições, Jorge? As operadoras todas, evidentemente, estão trabalhando para prestar um serviço cada vez melhor. Mas prestar um serviço cada vez melhor nem sempre significa ampliação de oferta, por exemplo, do número de prestadores. Uma operadora que trabalha com rede própria, se ela qualificar melhor a sua rede própria, ela pode também estar prestando um serviço muito melhor para o seu beneficiário do que simplesmente ampliando, né, a oferta em termos de números de credenciados. Aumentar a oferta e também manter a qualidade do serviço, né? Exatamente. Essa é a proposta. Ok, já quase finalizando então esse nosso bate-papo, Jorge, queria que você falasse também da experiência exitosa lá do Hospital do Subúrbio, fugindo um pouco aqui o nosso assunto, mas já parabenizando pelo trabalho importante que foi realizado lá, inclusive que gerou para você prêmios, né, pela essa parceria público-privada. É também um caminho, essa relação de PPP, bom para a sociedade? Com certeza. Eu acho que os governos, né, o poder público de uma forma geral, ele tem que usar a iniciativa privada para ser mais eficiente, né? Esse defeito de o Estado ser um mau operador de serviços, esse não é um defeito só do Brasil, não é do Estado da Bahia, nem é do Rio de Janeiro, esse é um defeito geral. E a gente sabe que tem que evoluir nesse sentido de tornar mais eficiente as operações de serviços. O Estado ele tem que ter um papel regulador, ele tem que ter um papel fiscalizador, mas eu não vejo o Estado como sendo o agente ideal para contratar enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, auxiliar de higienização. Eu acho que o Estado tem que comprar o serviço e obrigar o privado a fazer o serviço de uma forma adequada, como nós temos feito com o Hospital do Subúrbio, uma experiência muito exitosa que muito nos orgulha, né, diante de todo o quadro que a gente tem de deficiência na saúde pública. Ele acaba sendo uma ilha de excelência que mostra que existem caminhos alternativos para se poder prestar um bom serviço ao cidadão. Seria a terceirização ou essa parceria dos dois? Qual seria a proposta de vocês da saúde suplementar? A terceirização é um termo mais amplo, né? A parceria público-privada, ela é um tipo de contrato, né, que ele normalmente é mais longo, é mais longevo, tá certo? Ele obriga que o privado realize investimentos, então desonera o caixa do Estado na realização de investimentos. Então, eu entendo que é um caminho indicado para ser seguido. Finalizando a sua mensagem de final de ano, perspectivas para 2016 e também a cota de responsabilidade nesse pensamento de uma rede de articulação de todos os atores da saúde para uma saúde melhor para a população. Qual seria a cota das operadoras de saúde suplementar? Eu acho que as operadoras têm que cumprir a sua responsabilidade, prestar o serviço que o cidadão necessita, tá certo? Ser um agente transformador também na opinião, ser um agente transformador da boa utilização dos recursos, né? A gente sabe que os recursos da saúde são recursos finitos, né? Eles têm um tamanho certo, né? E se a gente considerar que tem um plano de saúde, que o céu é o limite, a gente vai acabar destruindo esse sistema que é tão importante para a economia do Brasil. Então, entre o desejo e a possibilidade real da oferta, há aí um caminho grande. Com certeza, com certeza. Jorge, muito obrigada pela sua presença. Eu conversei com Jorge Oliveira, ele que é diretor administrativo do Grupo Promédica e presidente da Prodal Saúde, esteve aqui com a gente. Feliz 2016, com muita saúde e sucesso aí também para os operadores. Ok, obrigado para vocês também. Parabéns também pelo sucesso do programa.
certo? A gente sempre vê comentar, né, de que é realmente hoje um canal de comunicação instituído para a sociedade, um espaço democrático aberto para todos que participam dessa cadeia de saúde, e desejo a vocês também muito sucesso em 2016. Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram ligados, ouvindo, e aqueles também que participaram do nosso programa, a toda a nossa equipe Saúde no Ar de hoje. Fica por aqui. Essa entrevista você confere lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Até amanhã, com muito mais saúde para você. Saúde no Ar. Informação na dose certa.